Ser rejeitado dói, mas a confusão emocional destrói, porque o não encerra, o talvez aprisiona. E você já viveu isso? A pessoa não vai embora, mas também não fica. Não assume, mas também não solta. Te dá sinais, mas depois recua, e você vive ali tentando entender, interpretando mensagens, analisando o silêncio, procurando pistas. Você não descansa, porque a dúvida mantém você sempre em alerta, e alerta constante cansa muito mais do que muitas vezes um não direto. Porque o não machuca o ego, mas liberta o coração, porque você já sabe que não é não, então você segue em frente, que não vai adiantar. Agora, a confusão emocional machuca os dois, porque enquanto tiver a dúvida, sempre vai haver esperança, e esperança em terreno estável vira desgaste, porque você não sofre só pela pessoa, você sofre pela incerteza. Incerteza prolongada é uma exaustão emocional totalmente desnecessário. Agora, imagine aqui comigo essa cena. A pessoa diz que gosta, mas não quer compromisso. Ela diz que sente algo, mas que não está pronta. Te procura quando sente falta, mas desaparece quando você se aproxima demais, e aí você vive nesse limbo aí de incerteza, porque nem dentro nem fora, nem amado e nem livre. Você acorda pensando, dorme pensando e não decide nada, porque espera que o outro decida. E isso não é amor, isso é um desgaste contínuo. E isso é a pior coisa. É você querer ao desejar e querer ao estar com alguém que muitas vezes não sabe o que ela quer. São pessoas inseguras, são pessoas imaturas, são pessoas emocionalmente imaturas, emocionalmente inseguras, não entenderam e não aprenderam isso ainda, que muitas vezes a imaturidade muitas vezes machuca o outro que quer algo sério, porque o cérebro humano ele busca previsibilidade, porque quando não há essa clareza ele entra em estado de vigilância. E vai você fica ansioso, inseguro, hipervigilante ali, esperando, tentando interpretar os sinais, se deve avançar, se não deve. Confusão emocional ativa mais ansiedade do que a rejeição, porque a rejeição, a gente, por exemplo, nós, principalmente nós homens, né? Quando a gente chega numa mulher, a gente mostra o nosso interesse, a gente fala das nossas intenções, e a mulher já diz o não, que não está interessada, enfim, quando ela diz não, que não quer, tudo bem, a gente até sente na hora, sente aquela coisa assim, mas a gente segue em frente. Por quê? Porque a gente entende que não vai adiantar a gente forçar, o não a gente já tem, já foi. E a porta, agora, o problema é a confusão, entendeu? Porque a rejeição já fecha lá a porta, mas a confusão ela fica bem entreaberta. E a porta entreaberta é que mantém a expectativa ativa, e expectativa mantém você preso. E isso é tanto homem quanto mulher. De repente a gente observa uma pessoa que a gente tem interesse, e ali muitas vezes a gente mostra o nosso interesse, e a pessoa muitas vezes ela até mostra certo interesse ali, só que em momentos a pessoa mostra interesse, depois a pessoa não quer. A pessoa mostra ser receptiva, depois ela recua. Então você fica naquela dúvida se é ou não é, se vai ou não vai. Ou seja, mas isso são pessoas que muitas vezes não sabem o que quer da vida, pessoas que até mesmo querem se envolver, até tem interesse, mas que tem medo. Então são coisas que a gente precisa, o que é ser direto. A gente não tem que ficar esperando pela outra pessoa. Principalmente nós homens, se a gente tem interesse naquela mulher, chegamos até ela, vamos conversar, vamos conhecer e falar as nossas reais intenções. Se ela disser um não, tá tudo certo, vida que segue. Agora, se você fica naquela coisa, ela dá sinais, depois ela recua e você nunca chega para ter essa certeza, para acabar com essa dúvida, isso vai te consumir. Então,
quando está numa situação como essa, exponha e fale abertamente. Agora eu preciso ser firme e direto com você, porque enquanto você aceitar as migalhas emocionais, você vai continuar cansado e cansada, porque você não precisa de sinais mistos, sinais dúbios que não dá nem para entender. Você precisa de um posicionamento. Você não precisa de instabilidade instável, não. Você precisa de clareza, certeza. Sim, sim, não, não. Já dizia Jesus, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E aquilo que é de procedência maligna causa dúvida, incerteza, insegurança, causa emocional e principalmente isso acaba com a gente. E se alguém não consegue te oferecer clareza, isso já é resposta de que ela não tem interesse. Porque a pessoa, quando ela realmente tem interesse, ela vai se esforçar, ela vai demonstrar. Se a pessoa gosta da gente, ela vai demonstrar interesse, ela vai te mostrar receptiva, não é? E isso, você não é exigente por você querer uma definição, não. Isso é você ser adulto. E adulto não vive de quase, não vive de incerteza, não. Porque aqui o labirintos afetivos existe para tirar você desse limbo da incerteza e da dúvida. Porque aqui a gente fala sobre apego, reforço intermitente, vício no quase, dependência emocional e maturidade afetiva, porque você merece paz, e paz não mora na dúvida constante de forma alguma, mora na reciprocidade que é clara, porque talvez o que esteja te destruindo não seja o medo não, mas seja o vício ali do talvez, de ficar naquela expectativa. Mas você não nasceu para viver esperando definição, você nasceu para viver da reciprocidade. E se esse vídeo te fez enxergar algo, comenta aqui. Eu não quero mais viver no limbo do quase e da dúvida, mas eu quero ter a certeza. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente aprende que amor ele não confunde. Confusão é falta de posicionamento e principalmente falta de segurança emocional. Se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de um conselho, uma orientação e quer que a sua história aqui vire um vídeo para edificação aqui do nosso público, da nossa comunidade, mande sua história para labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.